Prezados amigos cervejeiros, tributaristas, enófilos, apreciadores de boas bebidas e tributaristas que querem aprender um pouco mais sobre a tributação brasileira e público em geral, que a gente vê essa complexidade do Brasil, né, e que afasta as pessoas. A gente quer aqui trazer um bate-papo gostoso, descontraído e leve, que você possa, acompanhando uma boa cerveja, um bom vinho, você aprender um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu sou Paulo Davi, tributarista há mais de 20 anos e sommelier há mais de 10 anos. E hoje, no 8º episódio, a gente está trazendo duas pessoas muito especiais. A Shirley, que é tributarista da FIENG, com a carreira já consolidada na área tributária, tem tido cada vez mais ascensão, tanto que eu falei, eu já conhecia ela não me conhecia, mas eu já vi ela em 2 eventos grandes da FIENG sobre a reforma e do Mulheres no Tributário, né, lá na OAB, e o Max Falcone, que é assim, um menino queridíssimo, todo mundo meio cervejeiro adora ele, porque é um cara gente boa, herdeiro em todos os sentidos, né, do grande mestre Marco Falcone. Esse episódio é em homenagem ao Marco, pra gente relembrar tudo que ele trouxe de bom para o mercado cervejeiro, que Deus o tenha em bom no colo, porque tenho certeza que ele está lá feliz e olhando por nós agora. Ele que foi, vamos dizer, inspirador para mim e para tanta gente. Eu fiz o curso de sommelier com ele, com a Fabiana Regui, com a Jaque. Bem-vindos, né? Obrigado pela presença. Obrigado. Eu queria começar, assim, para a gente falar, né, do cenário tributário mineiro e cenário cervejeiro. Eu queria que primeiro o Max se apresentasse, né? Assim, apresentar você, aí contar a história da Falc e tal. Aí depois a Shirley fala como a FIENG tem apoiado, né, a indústria. Legal, Paulo. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, batendo esse papo com vocês. Acho que a gente vai ter um tempo aí de ótimas conversas e boas cervejas também, né? Trouxe aqui Apresenta algumas... aí para nós. Pois eu trouxe 3 cervejas, a gente está até conversando antes das escolas cervejeiras, né? Uhum. E que eu nem tinha pensado nisso, acabou que foi sem querer. Uma que é a Diamantina, uma Bohemia Pilsner da Falk, que ela traduz um pouco da escola alemã, apesar, né, de ser na República Tcheca, mas a gente tem que pensar que tudo era uma área só, né, antigamente. Império Austro-Húngaro, né? Prússia, né? Prússia, toda aquela região Alemanha, Áustria. Alemanha, isso aí. Então, a gente tem essa linda, né? Bohemia Pilsner, né? Ela faz alusão à cidade diamantina. Isso é aquela ponte lá. Isso, que é o Passadiço, né? Passadiço. Exatamente, isso. E temos também a English IPA, né? Que é a antiga Estrada Real India Pale Ale. Escola alemã, escola inglesa. Né? E que é uma cerveja que conta a história um pouco aí das navegações, quando você tem as primeiras Pale Ales que foram exportadas para as Índias, que depois levou, né, a criação do estilo India Pale Ale, e a gente colocou o nome de English, né, para diferenciar das American, que hoje estão mais famosas aí. E a terceira cerveja é uma criação não da Falk, mas da Humboldt, que eu vou contar um pouco mais da Humboldt. É uma fábrica caseira que eu e meu pai desenvolvemos no apartamento em 2021. Legal. E onde a gente tinha... Pandemia, vamos fazer cerveja em casa. A gente tinha o compromisso de não ter compromisso. Né? Assim, a gente a liberdade criativa. A liberdade, exatamente. Isso é então, eu continuo produzindo, né? Até hoje, meu pai, infelizmente, veio a falecer em janeiro desse ano, 2024. Mas eu continuo produzindo, inclusive essa aí é uma cerveja ácida, né? É uma Gose. É uma sour, é uma Gose que, na verdade, salgada, que na verdade é um estilo alemão e não belga, né, como a gente entraria na terceira escola, mas pela acidez aí a gente pode dar uma, né? Vamos falar dizer, né, que são 3 alemã, escolas, inglesa e belga. É uma sour que não sei se é a hora de falar dela, né? Pode falar. Mas ela foi desenvolvida uma Gose que leva sal, mas ela foi inspirada no drink Margarita Red, que leva limão, morango, sal. E no caso eu quis dar uma inventada e coloquei pimenta também. Nossa, já quero experimentar. O sal é aquele que coloca, igual na marguerita, coloca na borda? Exatamente. Que legal. Essa foi a inspiração, né? Fazer uma cerveja. Isso aqui é um privilégio, que ninguém tomou isso aqui, né? Ninguém tomou isso. E essa cerveja está sendo produzida agora na Prússia, né? Nós produzimos lá para o lançamento. Como cigano? Não como cigano, como uma parceria, porque legal. Eles todos os meses chamam cervejeiros para fazer receitas colaborativas. Que bom. E aí eu tinha acabado de fazer essa receita, eu decidi levar para fazer. Tipo a Octopus tem aquele projeto
Love, como é que é? É, do Brewing Love, Brewing né? Love, que chama outra cervejaria. No caso da Prússia, todo mês ela lança uma cerveja diferente, chamando um cervejeiro, Que pode ser do legal. Brasil, ou, né? E aí eles me chamaram nessa edição, que vai ser lançada em novembro, e eu utilizei essa receita para... E por que Humboldt? Humboldt é um... Posso em servir homenagem, aqui? claro. É homenagem Vamos começar pela sour, tem né? que tomar Acho que essa pela água aqui pra eu ordem aqui experimentar. Eu acho uma boa. vai ser de lá pra cá. Né? Beleza. O Humboldt foi um naturalista alemão, cientista, geógrafo do século XVIII para o século XIX. Seu pai quase não gosta de Alemanha, Pois né? é, ele foi... E meu pai leu um livro do Humboldt, sobre a história do Humboldt, ficou muito inspirado pelas aventuras que ele teve na América do Sul. Ele foi um cara extremamente inteligente, à frente do seu tempo. Ele foi o primeiro cientista, né, naturalista, a falar que o desmatamento influencia nas mudanças climáticas. Isso eu estou falando dos anos 1800, né? Início de 1800, 1805. Ele fez já a viagem. falava disso. Ele fez a viagem na América do Sul entre 1709 e 1805. E nesses 6 anos ele Documentou viu muita um monte de coisa, coisa. documentou, fez as medições de temperaturas, descobriu espécies, correntes marítimas, subiu no maior montanha da época conhecida, que era o Chimborazo, né? Pra mim era o Aconcagua. Talvez ninguém tinha subido Na ainda. época, acreditava que fosse o Chimborazo. Então, ele subiu nesse vulcão e ele fez medições científicas incríveis. Ele é um certo? verdadeiro aventureiro, né? Tipo Marco Polo. Inclusive, que ele inspirou o Darwin a poder começar a fazer a viagem com o Beagle. Ah, o Darwin veio depois. Veio depois. Só que o Darwin ficou mais famoso, as teorias dele ficaram mais famosas. E o Humboldt foi um pouco escondido pela história, ele ficou apagado pela história. Mas ele descobriu essa questão da ligação do desmatamento, as queimadas, Exatamente. tudo com Ele o viajou, aquecimento. E a gente ignorou, né? Durante tantos anos, a gente tá vendo aí. Continuamos ignorando. Graças a Deus. Não, mas Belo Horizonte choveu ontem, né? Tinha não. quase 6 meses que não chovia. Eu tava brincando que era Desert Horizon, ou pois é. Smoke City, Hell Horizonte. Vamos brindar? Tintim, gente. Saúde. Olha o aroma. Ó, aprende, cerveja especial, você tem que apreciar a cor, apreciar o aroma, ó. Frutas vermelhas, Olha, né? a vida não é só tributária, a gente aprende cerveja também. Exato. Não, os tributaristas trabalham muito para entender essa complexidade, para poder tomar uma boa cerveja, um bom vinho. Realmente é bom. Muitos começam na cerveja, aí vai engordando, aí começa a ir pro vinho, né? Aí Legal. que é mais sofisticado. Ah, mas eu nem acho assim que é tão mais sofisticado. Hoje em dia tá tão mais democrático, né? Tem cerveja para tudo, de todos os gostos e todos os preços também. Sim. Você já tinha provado uma cerveja assim, Chico? Essa não. É a Olha que primeira vez. diferente. Legal, né? Eu gostei. Olha que experiência E diferente. o cheiro é muito bom. Porque o que mais me Cítricos, afastava de frutas beber vermelhas. cerveja há um tempo atrás Amargor. era o cheiro. Não, eu gosto do amargo. Ah, então você vai gostar dessa Eu não aqui, gosto ó. muito das adocicadas, porque eu achava algumas muito doces. Sim. E o cheiro me afastava. Uhum. Eu achava o cheiro ruim. Então eu gosto muito mais das cervejas, apesar de beber menos, as cervejas artesanais, por conta disso. Aham. Ela tem um sabor mais apurado. E o aroma. Apesar de eu não saber a diferenciação exata sobre Uhum. as escolas, Uhum. ela tem um aroma e tem um sabor mais apurado. Aquele toque final, É mais porque amarguinho. A gente faz cresceu diferença. achando que cerveja era tudo a mesma coisa. American Lager. A gente chamava de Pilsen, mas tudo American Standard Lager. Isso. Que é muito malte Pilsen, clarinho, não tem muita torra, que o malte é o cereal Aham. que estimulou a germinação e interrompeu e secou. Aí tem as torras, que vai dar características de sabor e de aroma também, e de textura, né? E aí a gente tomava aquilo, que quase não tem lúpulo, quase não tem cheiro. Às vezes o cheiro que você não gostava é exatamente porque ela não tem muito aroma. É um aroma até, às vezes, de álcool superior, a cerveja que não está muito bem fermentada ou tal. Aqui não. Aqui, na cerveja especial, o rigor com a qualidade é maior do que ter baixo custo para alto volume. Uhum. Então, é mais... Eu prefiro fazer boa cerveja com extrema qualidade, um preço um pouco maior, mas você vai estar apreciando algo realmente Sim. que o cara estudou anos, já testou várias receitas. Isso aqui, sabe o que me lembra, assim, até para quem não conhece de cerveja, é um Keep Cooler das antigas, a gente que é mais velho vai lembrar, os meninos de hoje talvez, agora voltou o Keep Cooler, né? Mas assim, completamente diferente de ser vermelha, frutas vermelhas, tem uma acidez leve, Refrescante. refrescante
E essa coisa do salgadinho de leve, que tira esse enjoativo do Sim. dulçor. Então você tá ali É na muito beira boa. da piscina, Aham. tomando uma cerveja no calor, Refrescante tranquilo. pra caramba. E o toquezinho da pimenta, qual que é a ideia da pimenta? Mas Ela muito tá muito leve, de leve. muito Sim. leve. O problema da pimenta na cerveja em excesso, que você toma um gole, se você sentir no primeiro gole, é um perigo. Porque você ainda tem um copo inteiro para beber. Então, no final do copo, Já fica enjoativo. você já não tá aguentando mais. É. Então, o truque da pimenta é, no primeiro gole você não percebe. No segundo ela começa. No terceiro ela vai. Quando você terminou o copo, ela tá aqui, mas ela não te agrediu. Você consegue tomar mais. Exatamente. Mas ela tá ali, no Sim. fundinho, dando uma leve picância, Sim. um aquecimento final. na garganta no final. E isso é arte de cervejeiro. Para chegar nesse ponto que ele está dizendo, de usar a fruta vermelha, de qualidade, usar a levedura certa, para dar esse ponto de acidez. E usar a quantidade de sal e de pimenta para não ficar salgada demais e nem apimentada E demais. fazer isso numa pandemia, dentro de um apartamento. Mas você sabe que Isso é uma arte. a pandemia possibilitou para quem soube aproveitar os momentos em casa para estudar outras coisas e tal. Ele com o pai dele deve ter sido momentos até bons, agradáveis de aprendizado, Foi, né? A gente se aproximou muito, né? A gente sempre foi muito próximo, mas foi mais uma conexão que a gente teve, né? Durante esses anos, com a cervejaria, porque a gente estava sempre falando disso. Eu ia para casa dele, a gente produzia junto e a gente provava cerveja junto. Então, foi mais uma oportunidade que eu tive De estar conexão. próximo, de conexão e muito estar legal. próximo E do de meu pai. aprendizado, né? Com certeza. E sabe o que ela me lembrou? A antiga, você lembra? Acho que era Julieta, da Baca, Rosa? Era a Julieta, né? Isso mesmo. Julieta ou Juliette, não Eu sei. acho que era a Julieta. É, isso que era mesmo. rosa e tal. Porque isso aqui que é que você falou. As mulheres, muitas, não gostam de cerveja. Primeiro tem essa coisa que engorda. Aí já tem cerveja sem carboidrato, sem açúcar. Igual o Paulinho falou, da First. Segundo, cerveja sem muito amargor. Porque as mulheres não gostam muito de amargor. Eu gosto do amargo, então eu sou meio um caso à parte. Eu tenho uma tia que também adora IPA. Eu tenho uma tia que só gosta de cerveja clara, leve. Tipo Pilsen, bem levinha. E tem uma outra que só gosta de amargo. Aí eu pego as IPA, ela toma junto comigo e tal. E essa aqui, por ter frutas vermelhas, assim, tirando essa coisa de sexismo, até a gente teve um episódio de tributação de gênero, cara, o homem pode apreciar tomando uma cerveja eu adoro, gostosa. sim, adoro. E muitos cervejeiros hoje estão adorando as sours, né? Hoje Claro. é sour, Ries e New England IPA, né? Que são as hype, né? As ripadas. Mas eu achei interessantíssimo, porque eu não gosto de Ela sour. atrai. Uhum. Fica bom num drink. É um drink, A né? questão toda, Paulo, é saber trabalhar a acidez. Tem umas sours que são muito ácidas, então isso afasta o público em geral, né? Eu já tomei Até- umas intragáveis. Até mesmo eu também não gosto de cerveja tão ácida, eu acho que fica difícil de tomar, fica até incômodo. Então eu gosto de trabalhar nas minhas sours uma acidez mais Leve. leve, menos acidez, né? Menos intensidade de acidez, Mais drinkability. equilibrada com a cerveja. E eu gosto muito de fazer goze, porque a goze é o estilo que leva sal, né? Que o sal dá uma equilibrada e ele exalta a fruta. Então isso eu acho muito legal. Ele Eu tenho corta um pouco certeza da que a acidez, Shirley leva- nem ele imaginava leva a que tinha fruta. cerveja salgada. Não, nem imaginava, gente. Porque- Pra mim era assim, uma doce que eu não passava longe, as mais frutadas, mais amarguinhas que eu conseguia beber. Agora com sal, pimenta, jamais. Você tem cerveja doce, azeda, amarga, salgada, de todas as cores, de todos os aromas. E às vezes o aroma você acha que tem fruta e nem tem a fruta, é o próprio lúpulo que dá. Ou a Pêssego, fermentação. abacaxi, ou É a fermentação. né? Sim. E assim, eu falo que a cerveja ainda... Eu quero ver ainda um dia a cerveja, já está para algumas pessoas no nível do vinho. Mas a cerveja tem um universo de possibilidades, de harmonização, muito maior que a do vinho. E essa parte de fermentação, agora é curiosidade mesmo, a pessoa que está aqui consumindo. Ela é feita mais ou menos parecida com o vinho? Não, é assim, Ou depende, ela tem né? um processo É, muito diferente? Depende. A cerveja ela pode ter uma incrível Essa aqui, por exemplo. variedade. Essa, por exemplo, essa aqui são fermentação controlada, né? A gente usa primeiro um lactobacilo, que ele vai criar acidez na cerveja. Mas Só para entender, lactobacilo é um tipo de fungo, fungo, uma levedura, sim. é uma bactéria, na verdade. bactéria que É que você do tem as leite. bactérias, você tem os fungos, né? Isso. A levedura é um fungo, Saccharomyces cerevisiae, e no caso a gente utiliza para acidez essa bactéria que é o lactobacilo. Você já viu Sim. nessas marcas de Sim. Yakult. Yakult e tudo mais, essas outras lactobacilos coisas. vivos. Inclusive dá para fazer, se você usar o lactobacilo, o Yakult na cerveja, Vai fermentar. ela vai acidificar. Acidificar. Mas
ele não consome o açúcar, o lactobacillus não vai consumir o açúcar. Então eu uso uma levedura, Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo, para poder fazer a fermentação dessa cerveja, consumir os açúcares e transformar esses açúcares produzidos lá, né, na produção que vem do malte, em álcool e gás. Então aí está feita a cerveja. Então eu uso, nesse caso, um lactobacilo e uma levedura. Esse é um processo controlado, muito comum na indústria. Você também tem na Bélgica, por exemplo, os processos de fermentação natural. Uhum. Então não é adicionada uma levedura propositalmente, mas a levedura que está no ambiente, no ar, nas tinas, nos barris, ela vai fermentar esse mosto produzido, né, que é o que vem, o caldo que a gente faz do malte, e vai produzir de forma selvagem, ou seja, com todos os micro-organismos que estão presentes lá. É espetacular. Existe a levedura controlada, tem gente que é especialista, aquela menina daqui de BH que era da Prússia, que foi para a Bélgica. Não sei. Paula, esqueci agora. Ela foi para a Bélgica, fez doutorado em levedura, que tem indústria de fabricar levedura para cerveja, para... Então... eu sei da Gabriela Montandon. Isso, Gabi Montandon. Ela era sócia da Inconfidente, Grimo, né? Da Grimo. Aí e depois foi embora ela pra foi para a Bélgica. Antes disso, ela tinha lançado uma cerveja com levedura brasileira. Depois ela foi para a Bélgica e ela está na Fermentes, que é uma das maiores indústrias de levedura, né, do mundo. E fez mestrado, trabalho doutorado. Espetacular. A menina... Interessantíssimo. Você imagina, você manipular levedura, que é um fungo, para criar fungos cada vez melhores para produzir cerveja e provocando aromas, sabores diferentes. Tá? Ela é das antigas, a cerveja artesanal aqui, da época lá. Eu gostei tanto que eu já tomei tudo e eu quero saber que dia que vai lançar. Vai ser um lançamento oficial em novembro no site da Prússia, né? A cerveja que nós produzimos para lá. Depois vai ter lá, viu, gente? @Falk, @Prússia, @Fieng. Exatamente. Então aí vocês podem entrar no site, eles enviam, entregam para todo o Brasil. Prússia, todo mundo tá elogiando isso. Você vai, compra pela internet, Brasil, entrega, fácil. Promoção, entrega fácil, tá super eficiente. É um sistema excelente. Excelente da Prússia. Vou introduzir, a gente tem um grupo de amigas. Na verdade, a gente tem um grupo, eu participo de um grupo, uma confraria de vinhos. Que legal. Disso surgiu um outro grupo de amigas que também se reúnem para apreciar vinhos. Mas quando lançar, vou introduzir no grupo essa cerveja. Que legal. Te conto o que elas vão falar. Maravilha. Vou te falar que elas... é tudo dos vinhos. Eu vou falar, não, nós vamos experimentar Você vai quebrar o preconceito. Porque elas vão falar assim, mas cerveja, não sei o que lá, tá. Isso. Eu falei com elas porque o vinho é mais sofisticado. Cerveja. Mas cerveja? Eu falei, gente... Cerveja é maravilhosa. Vamos conhecer um pouco mais também. Exatamente, a gente precisa quebrar esse preconceito. Viu? Novembro. Você sabe que a Confesse, Confraria Feminina de Cerveja, que até o abridor é da Confesse aqui, ó. Você já deve ter ido na festa da Confesse, já deve ter visto. É a maior confraria do Brasil, Confraria Feminina de Cerveja. As meninas começaram, já tá na 10ª... É a primeira confraria de cerveja feminina, né? Faz uma das maiores festas cervejeiras do Brasil. Legal. Já tá no 18ª, né? Acho que foi, né? Eu fui na 8ª aqui, ó. Essa aqui é a 8ª. Eu fui umas lá no Paladino. É maravilhoso. Pertinho de Só casa. cerveja maravilhosa, as meninas são maravilhosas. Vou trazer aqui um dia o Ashla, a Jaque e tal. Isso. Mas assim, é muito legal. Porque elas pegam as melhores cervejarias, e elas fazem reuniões, acho que semanais, mensais, para degustar. E aí conhece os meninos todos das cervejarias e tal. E a festa é excelente, né? Comida e bebida. Liberado, banda. Comida da melhor, qualidade. Cervejas, mais de 30 cervejarias, tudo liberado, com banda, sensacional. Que legal, gente. Não conhecia. Esse universo eu não conhecia. Mas vou procurar saber. Você vai começar agora. Gostar. Mas me conta então, enquanto eu vou abrindo aqui agora a Diamantina, né? A Bohemia Pilsner. Bohemia Pilsner. Muito bom esse trem. Conta pra nós conta um pouco da história do seu pai, o que você sabe, o que você lembra, como que ele começou e a história dele de vida e depois como que ele começou a Falk com os irmãos e tal. Beleza, então, eu acho que para contar essa história, tudo começa lá no nosso sítio de família, né? Meu avô comprou os lotes lá em Condomínio Vale do Ouro. O investimento excelente que ele fez, né? Pertence ao município de Ribeirão das Neves, está na estrada BR-040, sentido Sete Lagoas.
Em 1973 ele começou a comprar os primeiros lotes porque ele queria ter um sítio, né, para reunir a família. 63? 73. Tem 51 poucos, anos. Né? Mas Ele comprou os sítios, foi comprando os lotes para poder ter a família, depois começou a ter os netos, então aí comprou mais um lote, construiu a casa para cada filho, são 3, né, 3 filhos. E aí eu passei minha infância Marco, toda lá. Ronaldo e Juliano. Juliano, exatamente. E em 88 para 89, meu pai estava com o primeiro filho e ele tinha um amigo que sabia que tinha um cervejeiro alemão ensinando a fazer cerveja. E seu pai era engenheiro da área comercial, pai era executivo de uma empresa de medição de energia elétrica. Tipo Alstom, assim? Eu não lembro o nome da empresa. E nessa época ele estava... Você nem estava nascido. Não, só depois. Esse é o primeiro filho dele, o Thiago. Era neném, e aí com o Thiago nas costas, ele segurando com uma mão, e a outra ele fazendo cerveja caseira, porque ele fez o curso com esse Sério? E aí começou no sítio de família fazer a primeira cerveja. Que aprendeu com um amigo. Que aprendeu com esse professor alemão que o amigo indicou. Ele fez esse curso. O professor e o amigo estão vivos ainda, não? Não tem nem ideia. E aí ele comprou as panelas lá no Mercado Central, ali furou, fez as furações, inventava as técnicas, usava até... Ele inventou as coisas, né? Pra fazer caseiro. Porque hoje você vai numa loja, igual tinha Lamas, você compra tudo pronto. Não tinha nada. Ele tinha que pegar aqueles fogareiros, aqueles panelão de fazer feijoada, né? Aqueles panelão grande, pra cozinhar malte. E aí não tinha nem malte, né? Pra fazer... Pois é, era uma dificuldade de conseguir tudo. Isso foi um dos motivos depois que ele parou de fazer cerveja, não encontrava mais matéria-prima, né? Mas na época ainda que ele estava conseguindo fazer, ele conseguiu o malte Pilsen, que é o malte mais claro, só que ele queria fazer uma cerveja escura. Então o que ele fazia? Pegava esse malte Pilsen, colocava numa torrador. Colocava numa... Um tabuleiro. Uma tabuleiro de pizza, colocava no forno e torrava esse malte. Aí a cerveja ficava escura. E fazia torrefação artesanal. Em vez de colocar o xarope escuro para poder escurecer a cerveja ficar doce, não, ele quis fazer como Você falou da escura doce, essas mouse beer, tá? É por causa disso. É xarope. Usa xarope. É um caramelo, por isso que ela fica caramelo, enjoativa. Exatamente, caramelo. A cerveja boa escura é o malte torrado, que vai dar cacau, chocolate, café, entendeu? Não tem nada de adição de açúcar, nem de nada. Então você começa a ver o pioneirismo dele ali, né, em 88. Sim. Fazendo já cerveja artesanal. Só falar, essa aqui é a Diamantina Bohemia Pilsner. Então, isso aqui, vamos dizer que é a escola alemã, né? Mais maltada. Né? Mais maltada. Né? É uma cerveja muito especial, que ela vai trazer características de malte, mas bastante lúpulo, né? A gente tem hoje, igual o Paulo falou mais cedo, né? O nosso estilo mundialmente conhecido como Pilsen, ele tem como origem esse estilo Bohemia Pilsner, né? Produzido da República Tcheca. Na cidade de Pilsen, na República Tcheca, e que depois popularizou e mudou muito, virou uma cerveja mais comercial, reduziu o amargor, reduziu o álcool, reduziu o malte, e ela ficou mais padrão, mas na verdade esse que se chama de Pilsen hoje, igual o Paulo falou, é uma American Standard Lager, uma American Light Lager. Então essa seria a Pilsen original, verdadeira, produzida na República Tcheca. Aquilo que a gente chama de Pilsen não é Pilsen, é American Lager. Isso aqui é Pilsen. Vamos experimentar. Saúde. Como a gente tá tomando um copo que tava sour, boa. Mas você vê que a diferença... Olha a diferença de cerveja. É tudo cerveja. Tem gente que até acha, não, mas isso não é cerveja e tal. É cerveja, porque cerveja é o quê? Fermentação de água, malte e adição de lúpulo. Isso é cerveja. Sim. Até hoje tem adição de fruta, tem adição de chocolate, um monte de coisa. Tem vários aditivos. Mas olha como a cor é diferente, o tipo de malte é diferente, a levedura é diferente, a textura é diferente. E o lúpulo, né? Tem muito mais lúpulo aqui. Tem muito mais lúpulo. Uma cerveja Pilsen mais amarga, né? Eu gosto assim. O maltado dela também é bem maior. Sem querer, tô te agradando. Nesse episódio. Você tem aqui, essa aqui que você vai adorar, então. Duas características dessa cerveja. Por exemplo, uma delas, a gente utiliza um malte que é torrado na própria fábrica, numa torradeira de café, e nós também somos pioneiros nisso. Nós pegamos o malte da indústria, fazemos a torrefação dele nas nuances que a gente precisa para poder atingir a cor da cerveja, e isso dá uma identidade muito grande para a gente, né? É um diferencial que nós temos de escolher a nossa torra do malte. Então ninguém consegue
essa torra no mercado, porque a gente tem... A experiência do seu pai, né? A experiência do meu pai. Lá no Sério? de pizza. Essa torrefação? Essa tem uma torrefação muito leve do malte Pilsen, para ele simplesmente dar uma passada, uma queimadinha. Quase uma dourada nele ali. Uma douradinha, e ele traz um sabor de pão, de biscoito, Bem principalmente biscoito, que é uma característica muito forte desse estilo, né? Depois, na produção, a gente utiliza técnicas... Você está vendo o que é sommelier? Porque tem gente que fala que é frescura. É porque tem gente que não conhece o universo de mais de 120 estilos de cerveja. É você saborear e saber apreciar a bebida. O brasileiro está acostumado a beber volume. Nem ver cor, nem ver cheiro, nada. É pegar e virar copo. É beber por beber. Sim. Você está só colocando carboidrato para dentro. Às vezes, nem se você quer ficar tonto, você vai demorar muito mais, porque a cerveja tem pouco álcool comparado com outras bebidas. Vai engordar e não está apreciando sabor, nem aroma, nada. Agora, quando você pega uma cerveja bem feita, você está olhando a cor, você está olhando o estilo, você está olhando o aroma, você está, né? É uma experiência sensorial. Fora a carga histórica, né? Cultural. A história, quando a gente fazia jantar harmonizado, já fiz muitos, eu falo da história dessa cerveja, desse estilo, como é que começou, que lá na República Tcheca, lá em Pilsen, tem uma fonte cervejeira, que o pessoal pode ir lá e tomar cerveja, entendeu? Então tem toda uma história. Por que essa cerveja... Aí tinha essa história da água. Por que começou a Pils na República Tcheca, a Stout na Irlanda, a água que você tinha, que não tinha como se trabalhar a água, igual hoje você faz a água do jeito que você quiser, você tira tudo. Lá era uma água cristalina, propiciava uma cerveja límpida, com um malte com pouca torra, fácil de beber gelada e tal. Lá na Irlanda, que a Stout era uma água pesada, calcária, favorecia fazer uma cerveja escura e pesada. Então, assim, hoje você faz qualquer cerveja com qualquer água em qualquer lugar, né? Com a tecnologia. Mas essa história toda, e você saber, por exemplo, o que eu harmonizo com essa cerveja? Aí você pega um tipo de queijo, que não pode ser um queijo muito forte. Por exemplo, você pegar um gorgonzola com esse aqui, não vai ficar legal. Porque o queijo vai cobrir todo o sabor. Agora, se você pega um gorgonzola como stout, uma rush, aí fica maravilhoso. Você pode até criar um terceiro sabor. Não é nem do queijo, nem da cerveja, quando junta. Essa aqui, dependendo, com um prato mais leve, né? Um ceviche, por exemplo. Fica maravilhoso. Ô, gente, a coisa mais interessante que eu vejo das bebidas, de uma forma geral, e que às vezes é muito ignorada, é esse caráter histórico da construção. Porque você acaba, né, criando... Tem uma série de fatores que levam à composição, por exemplo, dessa bebida que vem de outro país, que traz ali um pouco da carga cultural, social, e que a gente incorpora até no nosso cotidiano. Mas quando é isso que você falou, quando se bebe apenas por beber, você não tem essa carga histórica e cultural. Não. E aí isso que valoriza. Porque aí você vai falar assim, nossa, mas essa custa, sei lá, R$5. Mas essa custa 20, eu vou beber a de 5. Mas essa que tem todo um investimento tecnológico, cultural e até de empreender. O brasileiro está aprendendo isso agora. A FIENG faz um papel legal disso, de fomentar isso. Nós estamos aprendendo com os europeus. Por que o queijo francês? Por que o vinho italiano? Por que o azeite português e tal? São tradições milenares que vai passando família. Tem toda uma história, tem toda uma tradição, tem todo um valor associado àquele produto. É quase um filho criado ali com todo carinho, todo cuidado. Queijo. Quando a gente consome cerveja em volumes industriais, que você não sabe qual malte, você não sabe qual estilo, você não sabe qual... Porque você está bebendo por beber, para ficar tonto, para hidratar, ou para divertir, ou para ter um copo na mão. Agora, quando você bebe sabendo, além do prazer de beber, de relaxar, que tem um efeito, né? A gente trabalha, o que o ser humano hoje, né? A gente sabe, a gente está viciado. Dopamina. Dopamina na bebida, na comida, em várias fontes, né? Até em celular, vicia em dopamina. Sim. E aí, você sabendo que você pode... Hoje a gente tem ciência, tecnologia e conhecimento para apreciar uma boa bebida. Você viu o filme da Madame Clicquot? Vi. Fantástico. Assiste esse filme. Filme maravilhoso, contando a história do Veuve Clicquot. A Madame Clicquot que herdou do cara francês que criou, que ele faleceu. E ela, na época, lutou para ser a dona da fazenda que produzia.
Numa época que era mulher empreender, mulher E ela produzir tinha muitas vinho. ideias, que no final, no meio do filme, uma passa senhora- um livrinho que ela fazia as anotações. Que legal. Sim. Mas a Sim, mulher sim, foi assim, organizando. sabe aquela mulher de raça, de fibra, Aham. que não aceitou o sogro, os cunhados, os parentes, tudo. A filha pequena foi ficar com as avós e tal. E ela lutou e ela criou por causa da necessidade. Às vezes o sofrimento, a necessidade faz você. Se você não desiste, persiste no sofrimento, na dor, cria uma Cria. coisa nova. Ela criou o espumante rosa, Legal. misturando uvas e tal. E hoje você vê que a história tem mais de... E por que o Veuve Clicquot é tão valorizado? Cuidado com o detalhe. produto, com o detalhe, com a uva, com o terroir, com a embalagem, com a história, Sim. né? Você está bebendo história, você não está Sim. bebendo só uma bebida. E aí né? foi interessante que a gente foi assistir a pré-estreia desse filme. E aí uma A das sala empresas VIP lá do Diamond? do Ponteio. Eu fui no Diamond. E aí um dos patrocinadores dessa sessão era uma empresa que vende o espumante em lata. Você já imaginou? Há um tempo atrás, que a gente teria um espumante em lata. Isso já possível. seria até porque o espumante traz aquela coisa, né? Que Do requinte, né? requinte, da festa, da coisa, né? Do glamour. Não, uma lata que você vai... Toma, Prático, toma uma Coca-Cola. prático, barato, que a Como lata uma conserva a bebida, o aroma, o sabor. E aí, para fins comerciais, muito melhor, porque a Sim. garrafa de vidro é E cara. você leva né? em qualquer lugar. Leva em qualquer É lugar. igual essa cerveja que já tô de olho nela para novembro, né? Isso aí. E vai Porque ser em isso aqui lata, é né? Em lata. Para, Sim. para a piscina, gente. Isso aqui é claro, maravilhoso. É uma maravilhoso. democratização tanto da isso. cultura, da produção, de uma forma fácil de consumir, que você não precisa Isso aí. levar na garrafa, que você tem que E gelar. você vê como é que e Minas etc. está na vanguarda dessas coisas, né? Que assim, Minas está valorizando os queijos mineiros. A gente já sabia que era bom. O resto do mundo não sabia. Agora, premiado na França. Sim. Descobriram os E queijos sabe o mineiros. que é interessante, Paulo? Eu tenho uma colega que é antropóloga, que a minha primeira formação é ciências sociais. Então, eu fui socióloga até 2020. Que legal. Depois virei advogada. Que legal. E aí eu tenho uma colega que ela trabalha só com essa parte de queijos, de curadoria. E aí ela sempre publicava com um queijo tal mineiro premiado na França. Eu falava, gente, como que isso chegava na França? Isso em 2003, 2004. Eu achava aquilo surreal. E de um tempo pra cá a gente descobriu que o nosso queijo tá lá. Ele tá sendo premiado há um tempão. Não, e a gente, gente tem uns não queijos valoriza mineiros. tanto. Eu levei pra Fortaleza, o povo ficou... Serjão, você comeu o Serjão? Você vê o nome e você fala assim, não, Serjão. É um Esse eu nunca queijo vi, com não. mofo branco, por fora aquela crosta assim, mas por dentro cremoso, mas muito mais saboroso que um brie. Porque o brie Olha, gente. é o mofo branco e tal, cremoso por dentro, mas não tem muito sabor. Ele é meio, né, não é tão saboroso. Esse, cara, você não tem noção. É, Comercializado aqui em é BH? Mercado Central, você vai vou lá. procurar. Serjão, o Goa, que é maravilhoso, você já deve ter comido. Aquele outro é Barão, que é um mais palatável. Assim, para quem não está acostumado com queijo sabor mais forte, o Barão é maravilhoso. Mas se deixar, a gente fica falando aqui o dia inteiro. Vamos lá. Continua a história do seu pai, que a gente já está na segunda cerveja aqui. Então ele produziu essa cerveja. As primeiras levas ele servia para Os amigos, parentes. para os encontros de família, para os aniversários. E ele tipo colocava numa jarra assim, gente, porque a levedura, principalmente, ele fazia um processo muito caseiro e a levedura decantava para o fundo da garrafa. Uhum. Então, se ele misturasse, pegasse a garrafa e virasse no copo da pessoa, essa levedura ele misturava, deixava turvo. E o pessoal ia ver aquela cerveja turva e falava assim, o que é isso? Vocês têm que estar estragado, e recusava. Então, o que ele fazia? Com todo cuidado, ele pegava a garrafa, cuidadosamente virava ele numa jarra, e aí deixava a levedura dentro da garrafa, recolhia, Pra o e pessoal a não cerveja beber. ficava clarinha na jarra, e aí sim o pessoal aceitava. Né? Então, Ele fazia uma decantação da isso, levedura da para não levedura, ficar... e na hora de servir, ele não servia direto da garrafa, ele colocava Porque ela numa não era jarra. filtrada, Não né? era filtrada, né? Processo extremamente caseiro. É. Então, essa é uma história legal que ele conta. E depois, por motivos, assim, de Falta de trabalho, insumo. falta de insumo, falta Filhos. de tempo, filhos. Aí, meu irmão do meio nasceu, depois eu nasci. Então, acabou que ele largou esse trabalho, essa produção caseira. Isso foi o que, anos 90? Anos 90. Ele produziu em 88, 89, depois ele parou. Aí foi até anos 2000, vamos dizer. Anos 2000, sem fazer cerveja mais, né? Trabalhando. Sustentar os mineiros. E a vida que vai, muda de empresa, não sei o Aham. quê. E aí, quando ele estava nessa empresa dos anos 2000, era a empresa de medição de energia,
ele precisava viajar muito. Então, ele foi enviado para a Feira de Hannover, na Alemanha, para poder fazer uma exposição que ele ia representar a empresa. E ele chegando lá, ele sentou no primeiro bar, quando ele tomou a primeira cerveja, ele tomou um susto, falou assim, nossa senhora, era a cerveja que eu produzia há 12 anos atrás. É mesmo? Ele teve esse insight, sabe? Assim. E aí ele conta muito isso e aí ele falou, tava pensando já, não querendo ficar viajando tanto, ficando longe da família, longe dos filhos, né? E ele teve uma ideia de, no Brasil, no sítio da família, reunir a família, chamou os irmãos, o pai, né, o meu avô, e trouxe a ideia, vamos criar uma cervejaria artesanal, inspirado, né, nas cervejas alemãs, inicialmente, e aí fizeram, nos próximos 3, 4 anos, montaram o plano de negócio, e em 2004 a Falck foi lançada, né, onde quando o mercado ali era muito pequeno, quase não existia cervejaria no Brasil. Fizeram um plano de negócio. Pois é, eu me fala dessa coisa de Federação das Indústrias, eu falei de empreendedorismo, muitas vezes a pessoa sai da panelinha, pega o FGTS, pede demissão, a empresa demite, ele vai montar cerveja. E já começa a produção. Aí esquece que é indústria, fábrica, mapa, imposto. A gente tem muito caso trabalhista, aí o cara, né? Tem muito caso de... Tem marketing, como esse, tem que começa, como o seu não, porque o seu foi bem sucedido, estruturado, né, planejado. Mas tem muito caso como esse, que a pessoa começa... Se empolga, né? Se empolga, aí dá certo, ela começa com uma venda e de repente ela sofre uma fiscalização, fala assim, fechou tudo. Como assim? Eu tinha que ter uma licença do mapa? O que é mapa, gente? Mapa do Brasil? O cara não estudou nada, e né, aí sobre o assunto. A gente atende, eu fico, oh meu Deus, que pena. Mas eu posso no máximo te orientar agora com relação ao que você pode fazer para não fechar a sua cervejaria ou sua cachaçaria. Mas provavelmente essa pessoa não procurou a Fienga, não procurou ninguém antes de abrir. Assim, olha, comprei vamos fazer. Fez um kit, comprou as panelinhas. E aí o negócio deu os certo. Amigos gostaram. E deu certo. Aí o Estado acha, deu certo ali, deixa eu lá ver como é que É muito diferente sair de caseiro, panelinha, que é o artesanal de verdade, para cerveja especial, que é indústria, né? Você pode até fazer cigano, mas tem que saber quanto custa os insumos. Você tem que ter o registro do mapa, você tem que ter CNPJ. Tributação, você tem que saber a tributação. Tem ICMS-ST, tem PIS/COFINS, tem um monte de... A grande diferença é que na época não tinha esse mercado ainda, não existia essa indústria, né? Ela era inexistente. Sim. Então Seu ele pai teve foi um dos que ir criadores, né? tudo, como fazia, e aí juntando com quem estava começando também. E muita coisa não existia, então teve que ir aprimorando, aprendendo. Meu pai foi vice-presidente do Cindy Bebidas por muitos anos até. Né? Foi presidente da Abracerva. Sim, foi presidente da Febracerva, né? Presidente da Câmara Setorial do MAPA, do Ministério da Agricultura em Brasília, né? Então, assim, ele junto foi construindo todo esse setor, né? E estando sempre à frente das mudanças, né? Das leis, das criações, da evolução, né? Não existia nada. Ele praticamente participou da criação disso, com a experiência. Por isso que eu falo, o Marco Falcone é o xamã, o líder, o mestre, que trouxe, a gente pode comparar com o Sam lá da Dogfish Head, lá nos Estados Unidos e tal, é o pai do movimento cervejeiro, de cerveja especial no Brasil, de saídas mainstream. Ele trouxe essa ideia de que é possível fazer cerveja, não é um bicho de 7 cabeças, que existe um universo maravilhoso de cerveja que a gente não conhecia e ensinou todo mundo a fazer. Porque assim, ele é da época que começou com Krug, Falck, aí depois veio Cude, depois veio Taberna do Vale, Vals, o Felipe, né? Vals e tal. Eles são dos primórdios, lá do início dos anos 2000 ali. Né? A Vals que era do Bang Bang Burger e tal, e virou Vals, e hoje já virou Grupo Ambev e por aí vai, né? Exatamente. Não, ele foi no Konrad Seidel, que é um austríaco escritor de cerveja, né? Ele foi uma visita do Konrad aqui, foi na Falck e tudo mais. E aí ele escreveu numa reportagem que nomeou meu pai como o xamã da cerveja. Então, que legal. Ele foi batizado. Batizado, exatamente. Batizado xamã cervejeiro. É isso aí. Porque o xamã é diferente do líder, do rei e tal. O xamã tem aquela figura, é aquela figura indígena, Brasil, indígena, que traz essa coisa da mágica, da magia, dos aromas, do sabor, das ervas, né? Meu pai era esse cara encantador. E ele realmente... Ele encantava todo mundo. Eu fui fazer o curso de sommelier porque eu comecei a comprar cerveja em 2011, 12, porque vinha um monte de importada e barata. Hoje ficou inviável e fomentou
as nacionais, beber local, porque o pessoal faz cerveja boa, não precisa de importar. E aí eu comecei a beber, o que eu tô bebendo? Tomava escura, azeda, amarga, não sabia que eu estava bebendo. Aí fui estudar. Aí minha mãe falou, tem um curso da Academia Sommelier de Cerveja. Sim. Jaque, Fabiana Regui, do Pão e Cerveja, e Falcone. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim. Só que eu empolguei demais, quase que eu larguei o tributário. É isso que a gente quase que eu larguei. Fui fazer jantar harmonizado, fui fazer aplicativo, Price Beer, fui fazer marca de moda cervejeira. Eu tô vendo você contando, falei, gente, ele tá mais apaixonado com a cerveja tempo, do que com o tributário. Tributário é como seu pai, né? Tinha que ganhar dinheiro, tinha que sustentar a família, né? Mas prazer mesmo. O que a gente faz depois do trabalho, né? Isso que me importa. Exatamente. O trabalho não pode ser toda a sua vida, né? Ele tem que ser aquele meio que te leva para aquilo que você gosta de viver. E você pode gostar do seu trabalho, aprender e tal, mas ele não é sua vida toda, né? Hoje em dia a gente está vivendo a cultura da performance. Todo mundo acabou de performar, acordar cedo, já ler tudo, e malhar e tal, e ler tudo, e trabalhar, e ganhar dinheiro, e tem que ganhar mais e mais. Não, velho, cara, calma, para. Vamos viver, beleza. Você tem uma vida, vamos viver o outro lado também, para saúde mental, né? Para curtir até a família. Porque a gente vai viver muitos anos, né? Espero que sim, Eu espero né? que a gente chegue até os 100, por exemplo. Eu tava e o que mais vamos chegar? O que nós vamos fazer além de trabalhar? Tem que ter outro objetivo nessa vida. Sabe o que eu tava falando ontem com meus amigos? Que a gente tá próximo de chegar, eles me zoaram e tal, de uma tecnologia com inteligência artificial, com toda a tecnologia que a gente tem. Vamos pegar o Koala Tarim, que faz cervejas maravilhosas. Foi uma Falca aqui em Minas. Aí ele tem o processo de produção. Faz a cerveja alcoólica e cheia de carboidrato. Com tecnologia, você vai poder ter a mesma cerveja com álcool e carboidrato, a mesma cerveja sem carboidrato e com álcool, a mesma cerveja... Sem álcool e sem carboidrato? Sem álcool e sem carboidrato. Não exatamente a mesma, porque eu acho que a gente não tem tecnologia para isso, mas você tem como, por causa da tecnologia e da saúde, você tomar uma cerveja boa, saborosa, sem carboidrato, sem engordar, e às vezes sem álcool. Eu quero beber sem álcool e tal, mas é gostoso. O mercado está evoluindo, né? Muito nesse sentido, né? Em 2022, eu fui para a Europa fazer uma viagem e estava tendo uma conferência anual europeia de cervejeiro, e eu participei de algumas palestras que já estavam falando muito sobre o crescimento de cerveja sem álcool no mundo. Né? Voltei para o Brasil dessa viagem, fui no workshop da Agrária, né, Congresso Técnico da Agrária. A Agrária é a maior fornecedora de malte. De malte, né, do Brasil. E também palestras sobre cerveja sem álcool para o cenário craft, né, artesanal brasileiro. E aí uma boa sacada, eu mesmo trabalho com cerveja, então a gente está constantemente envolvido, e degustação, e bebe e tal. Fala, tem que ter eu gosto de beber cerveja, então eu gostaria de ter alguma cerveja sem álcool para tomar, inclusive várias situações, tá dirigindo, tá tomando remédio, não quer beber, porque amanhã tem que correr 6 horas da manhã, ou qualquer coisa. Sim. Mas assim, eu queria uma solução. Então eu desenvolvi uma receita de uma cerveja sem álcool, também uma sour, uma cerveja com acidez, que levava manga e goiaba. E essa cerveja ficou muito boa, eu mandei para 2 concursos nacionais. Ela ganhou a medalha de ouro nos 2 e um deles ganhou como a 3ª melhor cerveja do concurso. Que bacana. Medalha de bronze. Então isso mostra que nós estamos evoluindo, o mercado está pedindo e a gente tem que... não tem, né? Mas eu acho que quem tá ligado à tendência aí, sai na frente, né? E você é um bom empreendedor, hein? Porque você sacou do mercado. O Max teve escola. Não, fez escola, porque essa questão de sucessão, mesmo que seja só na parte criativa, etc., é difícil ainda nas empresas. Você fez uma sucessão, parece legal. Que bem feita, tem uma veia criativa super legal, maduro, né? Madura, e ainda analisa o mercado e as oportunidades, porque empresa não vive só de sonhos, né? Então você analisa o mercado e coloca. Obrigado. Ele teve berço, né? Ele teve berço, porque assim, muita gente que às vezes não tem um pai que teve a experiência que ele teve, né? Você viu tudo que seu pai fez de errado, tudo que ele fez de certo e aprendeu. Porque às vezes tem gente que não aprende, né? Porque não quero mexer com cerveja, você é médico. Como diz como é que é? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Você tá aprendendo para fazer o certo. O meu caminho foi o seguinte, assim como meu irmão é um pouco diferente. Meu irmão mais velho, ele trabalhou na Falck quando ele começou os primeiros trabalhos dele.
Só que ele o Thiago. Ele não deu muito certo e tal, não adaptou. E foi morar na Europa, e ele foi morar em Roma. Mas ele aprendeu tudo com seu pai. A gente sempre teve essa base, né? Vocês cresceram na cozinha da cervejaria. No sítio de família. A gente ia todo fim de semana e via tudo isso acontecendo, né? Então, meu irmão trabalhou na Falck durante um ano, mas não adaptou e mudou para a Europa para estudar comunicação em Roma e estudou só um ano. Por quê? Porque depois ele acabou voltando para cerveja, começou a trabalhar em bar, em loja de cerveja e virou cervejeiro e mora lá desde 2009, né? Então são 15 anos. Casou com uma belga? Casou com uma belga, teve gêmeos, meus sobrinhos maravilhosos. Ah, que legal. Né? E eu vou lá ver eles agora. Quantos anos que eles têm? 1 ano e meio. Gracinha. Que legal. Então, meu irmão, ele se descobriu na cerveja, né? Netos do seu pai. Foram os primeiros netos do meu pai. Ele conheceu? Conheceu, foi lá ano passado. E pro casamento do meu irmão, conhecer os netinhos foi espetacular. E eles ficam andando de bicicleta lá, né? Ela e seu irmão, eles ficam viajando de bicicleta. Com os meninos juntos. Delícia, com os meninos Bélgica, Holanda, bota os meninos na cadeirinha lá. E vai. Aqueles moinhos holandeses lá, aqueles campos de trigo, sei lá, de girassol. Aquelas paisagens de filme. Aquelas paisagens feias, assim. Aquelas coisas. E aí comigo aconteceu... eu não trabalhei na Falck no início, quando eu comecei a querer trabalhar, né? Entrar no mercado. Eu fui morar na Itália, estudei assim como meu irmão, nós estudamos em uma escola... Na Fundação Torino. Vocês são descendentes italianos? Somos cidadãos Falcone italianos. de Falcão italiano. Né? Falcone é a família italiana do sul da Itália, e que o nosso antepassado veio em 1889 para o Brasil, criou a família aqui. Que legal. Então a gente tem essa... A minha esposa, a família também, a avó dela veio da Itália, Gridione Falco. Ah, tá. Lá de Juiz de Fora. Só que aí o avô dela, português, machista, né? Botou Vieira Alves, tirou o Gridione Falco. Gente, que isso? Aí a gente descobriu Pelo amor de Deus. Que a gente adora aquele Província de Salerno, o restaurante. Aí descobri que o avô dela era de Salerno. Olha o meu marido também é descendente, ele é de Piombino. Ele legal. Já tem a cidadania, etc. Ah, legal. Bacana. E aí, nós estudamos na escola italiana, eu fui morar na Itália. E nessa época eu estava muito indeciso se eu tinha realmente essa paixão pela cerveja ou era algo de família, que a gente fica... Tipo, né? Tô aqui já e vou fazer. Exatamente, tô aqui já, você fica influenciado, né? Então, eu fui morar na Itália e meu irmão me chamou, ele estava mudando da Itália para Londres na época, ele falou, Max, eu tô mudando, só que você sabe que eu gosto muito de pedalar, eu vou mudar de bicicleta. Eu vou enviar minhas coisas por navio e vou mudar da Itália até Londres, vou chegar lá de bicicleta, depois minhas coisas chegam de navio e eu mudo. Doideira. Você quer ir comigo? São 2.500 quilômetros. Tá? Minha nossa. Aí eu falei... Atravessar a Europa. Eu sofrendo pra fazer 18 na Lagoa da Pampulha. Eu falei assim, claro, por que não, né? Fácil, né? Então a gente programou essa viagem. O caminho mais curto seria pela França, só que logicamente a gente fez o mais difícil. Pela Alemanha e visitando as cervejarias. Então a gente programou visitar cervejarias Itália, Áustria... De bicicleta. Aí, Itália, Áustria, Suíça, Alemanha... aí você passa pelos Alpes, que é a tríplice fronteira, né? Itália, Áustria e Suíça. Cruza a Suíça, entra na Áustria, cruza a Áustria, chega na Alemanha. A Alemanha inteira, a gente fez um roteiro bem cervejeiro. Holanda, Bélgica... Aí entra na Bélgica, corta a Bélgica. França, um pedacinho da França, pega o ferry boat, chega em Dover, né, na Inglaterra, e depois pedala até Londres. Isso foram 28 dias, 2.476 quilômetros, 20 cervejarias visitadas, produtor de lúpulo. Não tem livro disso? Filme? Sim, tem um vídeo no YouTube, se você quiser colocar o link. Tem que botar, você me passa, velho, eu quero ver. Passa aí, é legal demais o vídeo. Mostra muita coisa legal, as cervejarias, as multas que nós tomamos na bicicleta, o policial parou a gente. De bicicleta? Cara, nós entramos, foi duas situações. Uma que nós entramos num túnel proibido, a gente não sabia. E aí, quando a gente saiu do túnel, só dá o carrinho de polícia assim, virando. Vê se vai ter isso no Brasil, tomar multa de bicicleta. E a outra que a gente não sabia das regras das ciclovias em Munique. Então, a gente entrou na contramão de uma ciclovia e tinha um policial. E multou a gente. Porque a gente não sabia que tinha contramão de ciclovia. Contramão de ciclovia. É muita evolução. É muita evolução. Realmente. Mas isso é importante. Quando pedala naquela bendita lagoa... Nossa, eu parei. Toda hora estresse, eu capotei. O povo não com a consegue minha filha. Entender o que uma não vai respeita. E a outra vem. Sabe aqueles carrinhos de 4 pessoas de bicicleta? Aí minha filha e a amiguinha dela. E minha esposa com outra amiga e tal no outro carrinho.
e estamos indo lá para a igrejinha. Aí não tem uma parte que a lagoa não é toda, tem uma parte que tem calçada e a ciclovia. Sim. Tem uma parte que a ciclovia sobe para a calçada. Aí e não é um negócio bem feito, não. É meio que uma rampinha Você assim. descobre que tem ela ali. Cara, eu tô vindo, eu vi que vinha um casal com a menina também, de carro na bicicletinha. Em vez do cara frear, esperar, não, ele veio do jeito que ele veio, ele já entrou. Eu, pra não bater, eu desviei. Aí eu fui desviar assim, pegou naqueles paralelepípedos, naqueles já era. Gelo baiano, que não é gelo baiano, aqueles paralelepípedos. Ele pegou, o meu carrinho capotou. Aí caiu, tombou, o meu carrinho tombou em cima do carrinho deles, porque o cara não parou. Aí bateu no nariz do cara, cortou o nariz do cara. Olha a confusão. Minhas meninas caíram, as meninas caíram, machucaram, chorando, uma confusão, parou todo mundo. Eu desisti. Cara, é uma falta de noção, uma falta de respeito. Não tem a via certa, não tem respeito, não tem regra. Você sai pra desestressar, uma atividade domingo, você estressa. sol. Eu voltava mais estressada, falei, não dá. É verdade. Porque é muita gente, o povo não né? sabe o princípio básico. Qual que vai, qual que vai, qual que vem. E não tô nem aí, se você ainda falasse, vai. Exatamente. Eu falei, não, vou apanhar nessa ciclovia, melhor ficar em casa. Nós temos o problema das ciclovias, eu vejo assim, tem que aprender muito com a Europa. Vou abrir, tá? A IPA agora escola inglesa, Índia POA. Um problema é estrutural, a gente tem que aprender como construir boas ciclovias, né? E outra cultural, né? Sim. O pessoal tem que entender. Nossa, acho que é como, o pior. Né? Que linda, velho. Olha o barco. Aí, os navios ingleses indo lá pra Índia, levando cerveja inglesa pra poder conservar com lúpulo. Você sabe que a história é essa, né? Pelo menos as lendas, mas acho que tem muito fundamento, né? Assim, se eu for profundamente, a história é um pouquinho diferente, mas, bom, teoricamente o princípio é esse, né? Cervejas para chegar melhores, aguentar, conservar a viagem para as Índias, né? O lúpulo ele é bacteriostático, né? Ele não mata as bactérias, mas ele evita a proliferação, né? Ele é bacteriostático. Então, ele impede que elas se desenvolvam. E com isso foi uma forma de garantir que a cerveja chegasse melhores na ilha. Agora, dessa sua viagem aí de 2.000 e tantos quilômetros de bicicleta por todas essas cervejarias, qual que resultou depois dessa? Da sua experiência, resultou em uma cerveja? Resultou que eu tô trabalhando com cerveja tem 10 anos. Apaixonou de vez. Resultou em aprendizado, experiência de vida. Depois disso, eu realmente fiquei cervejarias, comidas, namoradas. Gente, fiquei apaixonado com o mercado cervejeiro. Tintim. A sua viagem, ao seu pai. Isso aí. E aí eu fiquei tão empolgado que eu decidi realmente trabalhar com cerveja. Delícia. E tô aí no mercado há 10 anos. Voltei pro Brasil. Viu o amargorzinho do lúpulo, mais maltado. Voltei pro Brasil e já entrei direto no negócio de cerveja. Não trabalhei na Falck no início. Fui trabalhar na Casolec, legal, que era fornecedora de insumos para a produção de cerveja caseira. Logo depois virei gerente da loja, professor do curso. Depois a Agrária, que é aquela empresa de fornecedora. Né, da América Latina, me chamou para poder ser representante de Minas Gerais. Foi quando eu comecei a rodar o estado inteiro, as cervejarias, né, para vender e tudo mais. E comecei a ter mais experiência de fábrica, que eu estava dentro das fábricas, vendo como que acontecia. Produzindo uma cerveja caseira já, estava ficando muito legal, que era uma American Pale Ale, já é uma inspiração inglesa, só que a releitura americana dessa cerveja inglesa. Americano, só para vocês entenderem, assim, não é uma escola. Hoje pode-se dizer que é uma escola, mas assim, eles pegavam tudo e turbinavam. Como tudo lá, o hambúrguer é gigante, a batata é gigante. Eles têm essa influência inglesa, só que eles pegavam e levavam tudo ao extremo, lúpulo, né? Muito lúpulo. Se tinha lúpulo, colocava mais. Se tinha malte, colocava mais intensa, mais alcoólica. Então, eles foram trabalhando muito isso. E eu vi essa tendência já, que a Falck não tinha um estilo americano, né? Uma referência americana. E eu não estava na Falck, mas eu queria o bem da empresa, então eu falei assim, a Peregrinos foi essa cerveja que eu desenvolvi. Maravilhosa. Eu falei assim, Falck, produz essa cerveja aqui. Não quero nada, só produz. E aí fui lá para ajudar a produção e tal, a cerveja foi produzida, começou a vender, mandou para concurso, ganhou um concurso, medalha de prata, que é o Copa Cervejas em América, que é um concurso entre as Américas, né? Bacana. E na categoria American Pale Ale, ela ficou em segundo lugar, ganhou medalha de prata. Isso foi uma alegria muito grande para mim, para a Falck.
E em 2018 a Falck me chamou para poder integrar o time, né? Então olha eu que fiz legal. um caminho. Ele foi por fora, o pai, para aprender para depois. Não é aquele menino assim, bota ele porque é filho do dono. Não. Filho do dono. E eu cheguei na Falck já com alguma base, né? Aprendi muito na Falck e tô nesse. E outra coisa, eu conheci o Max por causa dessa cerveja. Da Peregrino? Porque a Falck estava estagnada há muitos anos, há mais de 10 anos, sei lá, uns 10 anos, com as mesmas cervejas. O Marco foi inovador, criou a fábrica, cresceu, ensinou muita gente, deu curso de sommelier, deu curso de tudo, foi Fieng, foi assim. Só que ele estava muito absorvido já mais com essa parte de política, de treinamento, de educação e tal. Ele não estava mais tanto na produção, acho que mais o Ronaldo, a Juliana talvez estava ali, a Juliana mais no comercial, o Ronaldo mais lá na produção, e ele mais na parte institucional, como um CEO assim, e não tinha tanta inovação. Então a Falck estava nessa... Quando chega o Max, foi a primeira cerveja nova, todo mundo falou assim, caralho, Peregrinos e tal, vou experimentar, e todo mundo adorou, porque ela tinha um lupulado legal e tal. Aí vocês abriram até o bar lá na Major Lopes, que era muito legal. Então assim, ele trouxe frescor novo, a juventude, a inovação, entendeu? Isso, legal. Foi muito legal. E eu não sabia dessa história, que você foi lá, deu uma volta na Europa, deu uma volta nas cervejarias para depois... E nessa viagem eu já... Olha, esse nome tem tudo a ver, Peregrino. Sim, exatamente. Quando eu criei a Peregrinos, foram várias conexões, né? Uma delas foi a minha peregrinação pela Europa. Quase um caminho de Santiago, né? Caminho da cerveja. Um pouco maior. Onde na Inglaterra eles já estavam... Olha que engraçado, o estilo surge na Inglaterra, os americanos pegam essa referência e mudam, né? E aí em 2013, quando eu estava lá, os ingleses estavam produzindo o estilo americano. E esse estilo americano, a APA lá, estava bombando nessa época. Sério? Tava vendendo muito. E quando eu tomei a APA, né, em várias cervejarias em Londres em 2013, nessa viagem, eu falei, puta tendência, isso aí, cara, é isso que eu tenho que atacar. A APA é uma das vezes mais gostosas e fáceis de beber, sim. Então, essa foi a minha inspiração. Então, essa viagem me colocou no mercado, me inspirou a entrar no mercado, me trouxe a insight da Peregrinos, né? Essa peregrinação que eu fiz, né? E outra, né? A nossa família é Falcone. Por isso o nome Falck, né? É a tradução do Falcone para o alemão, que foi a inspiração primeira que meu pai teve. Escola alemã. Então... o que melhor do que Peregrinos, que é o Falcão Peregrinos, para poder... E que tem muito aqui em Minas, né? Tem muito aqui, para poder traduzir toda essa novidade. Traduz a história toda. Essa história da Você sabia que o Falcone, aí por causa do nome, da família, da marca, tinha aqueles eventos, o Oktoberfest, que vai ter esse final de semana lá em Nova Lima, ele chamava o pessoal... Evento, não essa relação. Então, o pai dele ia sempre lá fomentando, junto com o Alfredo da Krug, o pessoal fazia o evento lá em Nova Lima, que tinha Jambreiro lá do Humberto, lá em Nova Lima, tem muita cervejaria ali. Aí, nesse evento, ele chamava o pessoal da Falcoaria Mineira, tem uma associação... BH Rocking, isso. BH Rocking. Eu tenho fotos com seu pai lá, com vários falcões, águias e tal, no braço. Aí ele virou meio que encantador de falcões e tal, ficava lá, e o falcão saía, voava, voltava. Muito legal, cara, muito legal. Bacana demais. Mas, então aí você fez essa coisa toda, então como tá a Falck hoje, assim, nessa... Cara, então, eu depois, acho que né, depois da pandemia, perda dele. Muitas cervejarias tiveram que se reinventar, né, e olhar para o próprio negócio, né, muitas dificuldades e tal. A Falck, ela tá no momento desafiador, onde os sócios estão avaliando quais são os continuos, os próximos passos, se vai... algumas cervejarias, por exemplo, posso citar aqui a Capa Preta, né? Sim. Tinha a própria fábrica, mas deu um passo para trás e fez uma parceria com a Ouropretana. Então é legal pra uniu uma fusão com a Ouropretana, onde eles não têm mais a fábrica física, a Ouropretana tem, eles produzem tudo na Ouropretana. A Cara Preta agora é feita na Ouropretana, em Ouro Preto. A Capa Preto. Preta é feita agora em Ouro Preto, na fábrica da Ouropretana. Que tinha aquela fábrica ali no Jardim Canadá, né? Isso, desativou. Levaram os equipamentos e tudo mais. Então, o que é isso? É o União de empresário forças. Olhando para seus custos e falando assim, eu tenho um foco, eu vou seguir para lá, eu não preciso de uma fábrica, eu posso fazer uma gestão de custo melhor unindo forças com a outra fábrica, e aí a gente consegue ter mais resultados, né? Eu acho que é isso. Isso aí. Sim. Então, a Falck aquilo que a gente tá falando de negócio. O mais difícil de cerveja não é aprender a fazer. Aprender a fazer, muita gente aprende. Depois que você aprende a fazer, virar negócio. E virar negócio, aí você tem que trabalhar a marca. Falck tem uma marca,
Capa Preta tem uma marca e tal. Aí depois virar negócio, distribuição, custo, rotulagem, etc, tributação e tudo. Mas a Foca, você acha que ela vai continuar ou ela... Eu acho, por exemplo, essa questão da garrafa, né? Que todo mundo teve uma crise de garrafa, estava muito caro e tal. Agora, todo mundo... A lata ficou mais barata do Invase, tem a comunicação visual bonita e tal. Você acha que eles poderiam migrar para lata, fazer eu cigano? Acho que existem, né, novos formatos, igual, né, a Sheila aí deu o exemplo aí do espumante em lata. Eu acho que novos momentos, eles pedem reformulação, né? E meu pai tinha até uma tese muito interessante que era resgatar a tradição também a inovação. Então, você pode manter a tradição, mas em novos formatos, olhando para o novo mercado, você conseguir remodelar e repensar o seu negócio, né? Tá nesse momento de repensar o negócio, né? Reinvenção e ver qual que é a melhor saída para... Espero que continue, espero que, né, que você consiga ajudar aí também. E acho que a FIENG aí pode ser um parceiro, né? Estamos aí à disposição sempre, né? Acho que é interessante você falar um pouco, né? Como a FIENG, eu que acompanhei a história, no movimento para apoiar as cervejarias para o Simples, regime especial em Minas e tudo. Agora na discussão da reforma tributária. Conta como que a FIENG pode ajudar, né? E tem ajudado. A FIENG, né, como federação, ela tem uma série de setores ali que estão à disposição dos empresários e das indústrias mineiras, de qualquer setor. E a gente tem uma parceria muito grande com os sindicatos ali, trabalhando em conjunto. Sindbebidas, por exemplo, que é o caso aqui, né? Das cervejas, etc. Então, o papel da FIENG é nessa orientação, falando agora do lugar que eu trabalho, que é o tributário, a orientação quanto à interpretação dessa legislação, gente, porque ela é muito complexa. Complexa demais. A gente brinca, né? Que a gente dorme num cenário e acorda em outro. E não é diferente para a bebida. Então, a gente tem esse papel de estar junto com o empresário, com o sindicato, para tentar tem um papel de suporte, né? Minimamente interpretar essa legislação, né? E como já é uma gerência que já tem uma atuação há mais tempo, seu pai, por exemplo, deve ter acompanhado, ela tem uma atuação desde a época para inserção da cerveja, das bebidas alcoólicas no Simples, que não tinha. Isso. Então, tinha uma tributação muito alta. Então, era você começava um lobby das grandes que o pequeno não conseguia nem entrar, porque... Meu pai participou dessa transição. Imagino. Simples, né? Um Abraceva na época foi. Então, assim, o Simples vem exatamente para pegar esse setor... E esse movimento que estava crescendo. Esse movimento crescente. Hoje a gente tem, em Minas, por exemplo, as 3 maiores cidades de produção de cerveja, um dos estados que mais produz cerveja, mas foi um movimento crescente. Então, o Simples traz isso, que é uma possibilidade. O Simples não é tão simples, né? O jargão tributário, mas assim, ele facilita a vida, só de não ter débito e crédito ali, o cara tem um faturamento, receita... A contabilidade é mais simples, você tem um custo menor com o contador, por exemplo. Custo de compliance, né? Muito menor. E aí você facilita que uma pequena cervejaria, uma micro, ela consiga se formalizar, sai daquele negócio, comprei o kit, sai de caseiro e vou seguir, ela consegue se formalizar, ter ali um recolhimento menos expressivo de tributos, porque é menor, quando você não está no Simples. E aí, até conversando com o Sindbebidas, 70% hoje das cervejarias que tem em Minas, elas estão no Simples. Sim. Que é uma forma de você trazer esse mercado. Porque se o imposto, o tributo, de uma forma geral, ele gera receita, e a gente tem um movimento social dizendo, olha, aqui tem um nicho de comércio ou, né, eu quero arrecadação, de indústria que pode gerar. Então, por que eu não facilito o crescimento dessa indústria em vez de punir, com fomentar, né? Exato. Porque você traz junto gastronomia, porque a gente não tem mar, né? Sim. Básico. Então, o que você tem? Comida, gastronomia. O povo vem pra Minas pra comer, beber, ir pra cachoeira e passear. Exatamente. Tem um casal vindo de Fortaleza esse final de semana feriado pra isso. Pra fazer uma rota Mercado de Central, Mercado Novo, todas as cervejarias, cachoeira, escarpas. Então, quando você coloca essa galera toda no Simples, você fomenta uma outra parte que você não tá, às vezes nem é proposital, que é o comércio local, que é o desenvolvimento turístico local. Isso é uma mudança. Olha pra você ver. Tudo começa com uma mudança cultural. Sim. Precisou de um xamã trazer a ideia de cerveja. De longe. Seu pai, Herwig da Krug, pessoal, né, os primórdios, os primeiros, os pioneiros, Bacre e tal. Aí veio. Aí depois começou a fomentar a cultura. E isso seu pai tem um papel muito grande.
Depois de fomentar uma cultura, um monte de gente começar a fazer, isso gera uma pressão política. E isso gera tem muita gente fazendo. Movimento. Aí, cara, você tem muita gente fazendo, o governo, a legislação tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Aí começou a acompanhar a pressão para ir pro simples. É porque o direito facilita. É isso, né? Aí as grandes, opa, beleza, tô de olho. Tem um pessoal crescendo aqui. O que eu faço com eles? Aí começaram a comprar vals, comprar não sei o quê, tá. Entendeu? E aí muda a legislação para fomentar. Isso gera emprego, gera empreendedorismo, gera turismo. O direito é isso, né, Paulo? Porque assim, não dinâmico, é a sociedade, né, que acompanha o direito, é o direito que acompanha a Exatamente. sociedade. Se ele não se amolda, igual você está falando com a latinha, se ele não se amolda, aquilo que a sociedade está te trazendo, te mostrando como necessidade, você não vai conseguir acompanhar. A gente vai ter uma legislação extremamente ultrapassada para uma sociedade que já avançou. Então, eu acho que é isso. O Simples, ele veio nessa. Assim, foi uma pressão, não foi algo simples, com a atuação da FIENG, das instituições. Para explicar, eu lembro para explicar, o povo tinha cervejeiro que era contra. Ah, porque aí eu não tenho crédito, não sei o que. Eu falei, cara, você não faz nada com esse crédito. Às vezes, a sua complexidade de apurar, você paga muito mais. Ah, porque exportador, com cervejaria pequena que é exportador, 1%, entendeu? Né? Então, agora, até fazendo uma pesquisa para participar aqui hoje, quanto que o crescimento cervejeiro em Minas, ele faz com que a gente não tenha tanto mais a importação de bebidas. É isso que eu falei. Com isso, tem todo um mercado funcionando. Você lembra que eu falei que em 2011, 12, era barato importar. Leomil tinha a confraria do Malte. Eu postei as pautas. Você trabalhou lá. Não, era barato. Meu irmão trabalhou. Seu irmão. Rafael. Era barato. Eu ia... Antigamente, a gente tomava muito mais importado que nacional. Duvel, Chimé. E quebra um mito, né? Várias. Chique. É cerveja chique importada, as americanas. Agora, o chique não é isso. O chique agora é eu tomar um artesanal fabricado. Aí seu pai e um monte de gente ensinou um monte de gente. O Pablo ensinou um monte de gente a fazer. Aquele menino da Taberna do Vale, o Felipe Vieira, ensinou meia Minas Gerais, quase todo mundo a fazer cerveja. Aí veio, por questões políticas, a crise de 2015, dólar explodiu, ficou caríssimo importar. Quebrou Beerwein, quebrou um monte de importadora. Aí só que já tinha um monte de gente que já tinha aprendido a fazer, começou a fazer cerveja boa. E aí o mercado mineiro confluiu aprendizado, cultura, necessidade, demanda, e a legislação acompanhou com simples, aí veio o RET. E aí tem os regimes especiais. Eu acho que é importante falar, vocês são da gerência tributária da FIENG, que eu acompanho há muitos anos, a Luciana Mundim, maravilhosa, depois veio a Rita, que é uma queridíssima, que eu convidei, só que ela é mais tímida, ela falou, a Shirley é mais instagramável. Oh, meu Deus! Aí, sem conta, Marcos. A Rita é uma queridíssima. E aí, eles dão suporte. E é isso, você liga, cervejeiro. Às vezes a pessoa não sabe. Pô, tô precisando do suporte, sou filiado, né, ao Cindy Bebidas e tal, quero um suporte da gerência, eles vão lá te ajudar, te dar orientação. Até nos regimes especiais, porque se você sai do simples, porque você cresceu, tá ali no faturamento, que já não comporta mais o simples, Paulinho você tem que fazer uma conta. First já tá saindo. Você tem que fazer uma conta. Isso. No fim, né, com o crescimento da empresa, você vai ter que fazer conta mesmo, de papel. Botar ali no papel, no Excel, o que é e se vale a pena continuar no simples, porque às vezes aumenta demais. E aí, se você sai do simples, tem o regime especial, que não é uma coisa assim que também foi dada tão facilmente. Não. Foi uma luta que começa ali com cachaça, com o objetivo de trazer mais higiene, mais condições sanitárias, aí você consegue controlar o produtor lá no interior. Mas tem pra cachaça porque não tem pra cerveja. E foi uma luta do seu pai. Seu pai tava lá. Pelo histórico, já sei que ele tá em tudo isso. O dedo dele tá lá. Então, a gente tem um regime especial também que vai abarcar ali micro, pequenas e médias cervejarias. Com uma produção ali até 100 milhões de litros, com e isso foi aumentado, né? Porque antes era menos. Porque ainda tem o Eles foram menor. evoluindo, o menor ainda tá lá no regulamento até 3 milhões. Isso. Com uma carga de 8% ICMS. Isso. Mas assim, 3 milhões? Porque você vai crescendo... 3 milhões, até lendo, falei, gente, 3 milhões é muito cerveja. Mas não é, porque você tem um mercado consumidor e você vai expandir a empresa. Isso. Então, se você tem para cima de 3 milhões, eu faço o quê? Volto lá na alíquota cheia, ou pago 140% de uma margem de valor agregado. Então, gente, tem outro regime, que aí coloca ali até 100 milhões, que vai variar de 3% a 4%. E aí, já fomenta o mercado. E aí também protege o nosso mercado. Facilita a apuração, né? Exato. Porque eu conversei com um rapaz aqui, o Marcos, que é da cervejaria Buena Vista, do Espírito Santo, Guarapari. No alto das montanhas. Mata Atlântica. Cervejaria maravilhosa. Uma vista maravilhosa. Ele está dando conta de atender a demanda. Porque ele criou um negócio
Eu nunca imaginei isso. Guarapari, se tivesse feito isso há anos atrás, nos anos 80, que a gente amava ir para Guarapari, imagina, você vai para a praia, em 15 minutos você sobe a montanha, você está na cervejaria com a vista para o mar. Cerveja maravilhosa. Só que lá não tem esse apoio do Estado, assim, de regime especial. Difícil. Aí você pensa, aí quem está aqui em Minas acha, todo lugar tem. Não tem assim. Estado. Ele falou que chega lá, cerveja mineira mais barata que a capixaba no supermercado. Que isso. Por causa do MVA e do preço de pauta, do ICMS-ST. Aqui a gente tem uma flexibilidade maior em relação a isso. Até pelo sindicato, a atuação do sindicato, a atuação da FIENG também. Essa cultura que a gente tem e o fomento do próprio Estado, que tem interesse, não deixa de ter, em fomentar turismo, etc. E a cerveja não deixa de ser um item importante nesse cenário. Sim. Então, a gente até tem uma flexibilidade na questão da pauta, que é a construção desse preço médio para venda. Né? A gente tem a flexibilidade de inserir muito mais marcas pela nossa cultura, que foi se criando aí, né? Nesse cenário tudo que a gente discutiu. O que a gente não vê no Espírito Santo, que é uma dificuldade imensa de você fazer uma pauta, de você inserir. Mas é por causa da cultura. Por causa da cultura. Lá não tem essa cultura cervejeira. Eles estão começando. O Renato Buarques, da Mangifera, que foi um ícone. O Renato também foi um ícone de cerveja aqui. Que a Mangifera era a primeira IPA maravilhosa, mineira, cheiro de manga e tal. Ele voltou para o Espírito Santo. Sim. O primo dele, o Daniel Buarques, é da Barbarossa. Né? Barba Ruiva, né? Barba Ruiva, isso. Que é a cervejaria lá em Domingos Martins, que é uma região como se fosse um Monte Verde, nossa, aqui, que é uma região turística, cheia de cachoeira. Ele faz uma cerveja maravilhosa, tem um pub lá e tal. E aí o Renato está fomentando. O Sandão também foi para lá. Então está começando. Eles estão o que nós vivemos há mais de 10 anos atrás. Entendeu? A mesma coisa em Fortaleza também. Então, sabe? Então, assim, Minas hoje é referência, igual São Paulo, igual Rio Grande do Santa Sul. Catarina, no número de litragem de produção de cerveja. Passou? Passou. Aí, no anuário de cerveja agora de 2024 já tem essa informação que Legal. Minas ela já ultrapassou. Olha só. A gente tem uma produção, não temos o maior número de cervejarias, mas a gente tem um grande número de cervejas diferentes produzidas aqui, um dos que maiores registram sabores de cerveja, e em litragem a gente tem uma quantidade maior de produção e, consequentemente, consumo, o que gera riqueza também para o Estado. Uma pena, né? A gente teve a pandemia, teve aquela crise da BAC que foi muito triste e tal. Sim. Mas, sim, o movimento hoje, acho que isso amadureceu, é tudo um amadurecimento. Minas, cultura, gastronomia, legislação, é simples, é regime especial. É a legislação municipal que mudou para permitir cervejaria dentro do contorno da contorno. Aí permitiu a Hofbrau, permitiu a Astúcia, permitiu várias cervejarias que produzem cerveja e tem... Porque você tem mapa, aí o mapa mudou para a questão de uso de álcool, né? Esse monoetileno, dietileno, para ter um álcool que não agride, que não tem risco nenhum para a saúde. Um álcool que não faz nenhum risco para a saúde hoje, né? Você tem a questão da legislação ambiental e hoje permite, zoneamento, permitir cervejaria, brewpub, você tem a faca hoje, que é maravilhosa. Você tem o simples, você tem o regime especial, ou seja, hoje você tem um cenário mais favorável. E fora a tecnologia que você tem hoje com a internet, com o celular, o cara aprende a fazer cerveja pelo celular hoje, vendo vídeo no YouTube, baixa os aplicativos e compra os insumos e compra as panelas, tudo, né? E a FIENG, ela está à disposição, assim, das indústrias para essa orientação e até para ver, né? Porque os regimes especiais, eles exigem, às vezes, um protocolo de intenções. Que é você dizer o que eu vou produzir, eu vou investir, e o que eu vou investir, né? Porque também há um retorno, o Estado espera um retorno. Sim. Né, de geração de emprego, de né? Porque já que está abrindo mão de receita, o que isso traz? Então, às vezes, o protocolo é um pouco chatinho de construir. Sim. Então, a gente está à disposição reuniões com fazer reunião com a secretaria, né? Para fazer reunião com a secretaria, para desenhar junto essa minuta, né? Para pensar junto essas possibilidades. A gente não faz um planejamento tributário, porque isso exigiria estar dentro da empresa e a gente não tem essa condição, até pela quantidade de funcionários, etc. E pelo número de indústrias que a gente atende. Né? Mas a gente está ali sempre para orientar e viabilizar a melhor forma. Que legal. Porque você pagar menos imposto não é um crime. Apesar de, às vezes, parecer, né? Aquele tal propósito negocial que nunca acaba. O fisco fica querendo criar complexidade para vender facilidade. Regime especial, anistia e tal, não sei o que lá.
E os advogados buscam oportunidade. Sim. Não é crime nenhum, Não é crime, em você qualquer país, você buscar a melhor tributária. tributação para o seu negócio. Desde que isso tenha alguma... Dentro da lei, dentro do que está previsto na lei. Legalidade Se foi previsto em lei, é porque os legisladores aprovaram. Sim. Então, eu vou discutir. O nosso judiciário às vezes é lento, às vezes tem decisões absurdas que não com base na Constituição. A gente está vendo decisões políticas, né? Consequencialistas. Tive um evento essa semana do IMDT lá com o pessoal do William Freire, do Paulo Honório e tal. É um absurdo, mas assim, você como cervejeiro, que consegue fazer uma cerveja boa, tem os insumos, tem o negócio todo e tal, eu vou buscar o melhor incentivo para mim. Sim, claro. A FIENG, muita gente não tá sabe que existe a FIENG. E agora a Shirley virou referência em cerveja e tributação. Todo mundo vai procurar a Shirley. Estou aprendendo. Eu quero simples, eu quero regime especial, eu quero... Do regime especial, do simples. Fazer um brew pub. Eu garanto, da cerveja, tô começando a aprender, tô curtindo. Não, agora você vai aprender, vai saborear, vai conhecer, né? Mas é muito bacana. É um universo, depois que abre a portinha, né? É igual... tem uma figurinha de serviço especial que é o cara bebendo um copo e dentro do copo tem um anzol assim, que aí depois que você é fisgado da primeira, não tem mais volta. Acabou. Não, e é engraçado, porque quando você não trabalha com o cenário, mesmo que seja tributário, você fala assim, a cerveja, você não tem um olhar sobre o rol de bebidas que tem. Então, a cada vez que a gente faz uma análise, eu falo, gente, essa bebida existe. E é muito interessante, porque é um universo... As bebidas mistas agora, né? Exato. Com gin, com não sei o quê, é um universo muito amplo e muito interessante. Muita possibilidade. É muito legal. Verdade. Gente, eu acho que, assim, foi maravilhoso. Foi, assim, eu queria realmente agradecer que seu pai fez toda a diferença no cenário cervejeiro brasileiro, mineiro. Sem ele, nós não teríamos isso que a gente tem hoje, da cerveja Koala, Tarim, Cude, todas. Todo mundo foi influenciado por ele. Eu fiz curso com ele. Leomil fez curso com ele. Todo mundo praticamente estudou com seu pai. Seu pai ensinou todo mundo a fazer cerveja. Ensinou a gente a ser apaixonado por cerveja. Que existe um universo. Ele aquela empolgação, aquela alegria dele... Contagia todo mundo, né? E ele ainda te ensinou, né? Ainda te fez perpetuar isso. E a Shirley também por ter vindo mostrar que a gente tem não só cenário cultural cerveja, mas tem um cenário político tributário favorável, ou seja, e até o Flávio Rosco, é hoje o presidente da FIENG, é um cara super empreendedor, super a favor da indústria, super cabeça aberta. O que a gente precisar, né? O Estado também está... Então, assim, hoje a gente tem um cenário favorável para se fazer cerveja boa em Minas. Não à toa a gente está ganhando prêmio toda hora, aí você tem Koala, Tarim, Falck, First, Prússia e por aí vai. Tantas cervejas maravilhosas. Lá em Juiz de Fora, Henkes e várias outras, né? Muita coisa boa. Então, agradeço demais o presente de vocês. Muito bom. E, gente, fica o convite para conhecer a Falck e para quem precisar, assessoria da FIENG. Estamos à disposição. Foi um prazer. Paulo, se vocês quiserem falar... Gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês dois. Foi muito legal. Fiquei muito honrado também dessa homenagem ao meu pai, né, que foi o cara que lutou muito para esse progresso do setor cervejeiro no Brasil, e ele gostaria exatamente de ver isso, né? Ele está ouvindo. E gostaria de ver isso, essa evolução, esse crescimento de que ele batalhou tanto, que ele sempre sonhou, o crescimento do setor, e nós estamos aqui trabalhando em prol disso. Exatamente. Então, nós vamos continuar o legado. Continuando nesse legado, exatamente. Legal. Então, obrigado. Obrigado a você. Também agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Do que tem à disposição das indústrias mineiras. E colocar mesmo o nosso trabalho à disposição. Quiser acessar, quiser mandar e-mails, quiser ligar para tirar dúvidas, reunir. A gente tem uma equipe muito, muito competente. Como é que é o e-mail? Nosso e-mail é tributário@fieng.com.br. Fácil. Né? Só mandar sua dúvida, se for associado ao Sim de Bebidas, a gente faz essa resposta com todo carinho, com toda dedicação, do mais atualizado possível da legislação. E eu sei disso porque eu fui cliente, né? Fui do Conselho de Política Tributária e sem assessoria maravilhosa. Então a gente está à disposição. Foi um prazer conhecer mais de cerveja e de participar com vocês desse episódio. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima, gente. Até o próximo episódio.